Boa tarde, gente. Voltamos aqui do Congresso da SOCESP em São Paulo e agora eu vou conversar com o Dr. Carlos Gunn. Ele vai explicar para a gente uma coisa muito importante. A gente fala muitas vezes em síndrome coronariana, doença coronariana. Dr. Carlos, o que é essa tal de doença coronariana? Isso é extremamente importante. A doença coronariana nada mais é do que começa a haver um certo entupimento, uma obstrução dos vasos que nutrem o coração. Nós temos um coração que se chama de artéria coronária e quando elas começam a se entupir, prejudicando o fluxo de sangue por músculo do coração, isso se chama doença coronariana, que muitas vezes pode ser muito grave, pode levar ao famoso infarto agudo do miocárdio, que todo mundo tem medo, e isso é causado por uma doença coronariana, que são placas de gordura que vão se depositando na parede do vaso, obstruindo o fluxo de sangue, é que nem entupir o encanamento. Entupir o encanamento, você vai ter uma morte na frente do encanamento. Então isso é a grave doença de síndrome coronariana aguda, extremamente perigosa. Doutor Carlos, o que a gente pode fazer antes de começar por alguém que não teve um infarto? O que a gente pode fazer por essa pessoa? Eu acho que é muito importante essa mensagem. Você tem que ver o histórico familiar. Primeira coisa é ver se na sua família tem antecedentes, que o indivíduo já teve infarto, ou que tem muitos fatores de risco, tipo diabético, hipertenso, obeso, estresse, sedentário. São todos fatores que propiciam o desenvolvimento dessas placas de gordura dentro da coronária e podem levar ao infarto. Quer dizer, ver a história, antecedentes é muito importante. E claro que se você tem esse tipo de problema, é controlar, fazer exercício físico, não fumar, controlar o diabetes, baixar o açúcar, tomar remédios para diminuir o colesterol. São todas pequenas coisinhas que nós vamos fazendo, mas evitar que o indivíduo tenha esse famoso infarto agudo do miocárdio, que aqui no Brasil matam de uma forma extremamente alta, mais de 400 mil casos por ano. Mas é controlar os fatores de risco que levam a esse problema. Eu só queria enfatizar uma coisa, esse controle dos fatores de risco é fundamental, mais importante que às vezes do que dar remédios, do que fazer intervenções. A gente às vezes põe intervenções, angioplastia, estente, cirurgia e não faz o serviço de casa, que é controlar esses fatores de risco. Só para você ter uma ideia, 20% só dos pacientes que têm problema no coração de infarto controlam os fatores de risco que eu digo pianinho, estão controlados. 80% não controla o diabetes, não controla o peso, vai na churrascaria, come sua gordura e aí vai ter um outro infarto. A gente precisa controlar a prevenção e os fatores de risco. Muito obrigado, doutor Carlos. A gente vai continuar aqui na SOCESP levando para vocês informações super importantes como essa agora. É melhor prevenir do que remediar sempre.